Oi pessoal, estou aqui chegando com o 8º vídeo da série, né? Vê que legal, quer dizer, já conseguimos andar isso tudo. Daqui a pouco chega nos 30, tá? Para quem não me conhece, eu sou Kátia Santos, eu tenho uma fanpage Kátia Santos Oportunidades, tenho um canal no YouTube, né, em que passa esses vídeos. Na fanpage também eu coloco, eu posto. São vídeos que a gente fala sobre o histórico das redações, né? Históricos da casa, daqueles temas que possivelmente podem cair em redação. E que é muito legal dar um subsídio para você, se for falar, né, iniciando a redação com o histórico, né, e você conseguir dar uma introdução bem legal. E hoje vamos falar de quê, né? Hoje vamos falar de cultura da paz. A cultura da paz é muito legal, né? O que significa cultura da paz, né? Eu acho que o mundo está precisando disso, né? Porque cultura, isso aí pressupõe o quê? Respeito às diferenças, né? Respeito à democracia, respeito ao meio ambiente, né? Respeito à liberdade de expressão, né? Você tem toda essa de pouco consumo, né? O consumo controlado. Quer dizer, a cultura da paz pressupõe isso tudo, né? Que é um movimento, né? Que você vê às vezes várias instituições, ONG pregando esse nome. Né? E por que prega isso? Porque na realidade a gente não vive uma cultura da paz, o mundo vive uma cultura da violência. Então, se você for numa redação começar a falar disso, é importante que você diga o que é essa cultura da paz e por que se está pretendendo a cultura da paz. Porque na realidade se vive uma cultura de violência. Né? E de onde é que começou essa cultura da violência é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que histórico é esse? Não, na realidade, o mundo sempre viveu em pequenos conflitos, né? Primeiro conflitos tribais, depois conflitos ali dos impérios, os impérios romanos, né? Você tinha vários impérios persas, né? O Império Mongol, quer dizer, você teve vários conflitos ao longo de todo o planeta, né? Mas eram conflitos regionalizados, né? Não era aquele que tomava dimensões planetárias, como se diz assim. Né? E esses conflitos, como se eram localizados, não ficavam. Né? E os outros locais que não vivenciavam isso estavam com seu modo de vida preservado. Né? Só que o tempo passa, a tecnologia aumenta e os conflitos eles passam a ser, né, numa escala bem maior. Né? E o limite disso, né, vai ser exatamente, né, antes você já teve guerras que vários países, várias potências, mas um limite, né, dessa crise de valores, né, que pressupôs uma cultura realmente da violência a nível global, né, foi exatamente o século XX, né. Eric Hobsbawm, vocês têm de ler, os livros dele são maravilhosos, né? Depois que vocês fizerem o Enem, vocês leem, tá? Tem um capítulo, pelo menos o primeiro capítulo, um livro que tem a Era dos Extremos, né? Aí o primeiro capítulo tem a Era da Guerra Total, né? Aí ele vai falar de todas as guerras que ocorreram exatamente nesse século XX, que ele chama o breve século, né? Que é o breve século XX, e que teve tantas guerras e guerras que levaram essa cultura de violência e que vivenciamos até hoje, né? E quais foram essas guerras? A primeira, que todo mundo sabe, foi a Primeira Guerra Mundial, né? Você teve o início com a Primeira Mundial, que foi uma guerra que acabou, arrasou os países envolvidos nessa guerra, né? A juventude, os homens que foram mortos, né? Na Inglaterra sofreu muito com isso, né? Juventudes todas universitárias foram mortos, rapazes novos, tudo isso no mundo todo, todos os países foram envolvidos nessa situação. Seguido, teve a Segunda Guerra Mundial, já como consequência, veja quanto em pouco tempo, né? Você teve a Segunda Guerra Mundial, você vai ter o quê? Você teve a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, né? Antes, um pouco aí antes, né? No caso, logo no início do século, você tem a Revolução Russa aí no meio, né? Você teve, da consequência mesmo, o extermínio dos armênios pelos turcos, né? Que um dia desse estava passando até essa questão aí na televisão, né? Veja mesmo, isso são as guerras que teve, fora as guerras civis, né? Que estavam países africanos sofrendo pelo processo de descolonização, né? Quer dizer, pequenas guerras, né? Guerras, revoltas assim nos seus países, quer dizer, foi em pouco tempo, né? Por isso que o Érico Hobsbawm coloca a Era da Guerra Total, né? No caso, ele se refere a essas grandes guerras, né? E essas guerras fizeram modificar o pensamento, os valores. O mundo antes de 1914 viria
no caso uma Belle Époque, no caso o mundo europeu, né, e os seus colonizados, né, que já estavam aceitando, que vamos ver, essa colonização. Viviam uma Belle Époque, uma fase de desenvolvimento, de artes, né, de ciência, mas na realidade foi um mundo que se armou e que depois começou a Primeira Guerra Mundial. Então, essa geração, ela acabou. Esses valores que eram veiculados naquela época, eles foram exterminados com essas guerras. Guerras, como eu disse, que não acabaram na Primeira Guerra Mundial, teve todas essas guerras e que vivenciamos até hoje as consequências delas no nosso pensamento, na nossa forma de ver o mundo, né? Porque quando a gente fala em cultura da paz, a gente fala tudo, aí parte de questão do respeito, né? Respeito a tudo, as diferenças, aos povos. O que é que nós vemos hoje? Nós não vemos isso, né? Então, é isso aí. Quando vocês pensarem em cultura da paz, que pressupõe todos os respeitos à democracia, à liberdade de expressão, ao meio ambiente, né? Respeito às diferenças, de todas as diferenças de raças, credos, né? De todas as religiões. Então, quando você falar disso, da cultura da paz, você tem que lembrar que nós vivemos uma cultura da violência e fala então, do marco de 1914, tem que falar, né? E cita Eric Hobsbawm, decora esse nome, Eric Hobsbawm, que ele diz que o nosso século, né, é o século da era total, o século XX, né, o que passou, é o da guerra total. E aí você dá o gancho, certo? E faz sua tese mostrando como é importante, né, a questão de divulgação mesmo, de começar a ter novas formas, né, de viver o mundo, viver, né, das pessoas viverem realmente nesse mundo. Pois é, gente, é isso que eu tenho para falar. Eu espero que tenha ajudado. Coloca um curtir lá, né? Que isso me dá mais ânimo ainda para falar. Eu tô vendo, eu tô feliz porque vocês estão curtindo. E posta um comentário lá, coloca mais. Eu disse, olha, eu não sei mais assim. Eu ainda tenho muito tema de relação, mas eu queria ouvir de vocês, porque às vezes eu não, é um tema que eu não sei, que às vezes que pode ser até legal e eu posso ajudar. Ok, gente? Valeu. Tchau.